Então, boa noite, pessoal. Vamos falar de energia sexual. Eu comecei brincando com Tânia. Eu mandei uma mensagem para ela, que ela buscou me confirmar a aula, né? Eu mandei a mensagem assim: vai rolar sexo hoje, uhul! Mas veja que a primeira imagem que eu coloco aí é justamente esse elefante, né? Com um monte de pessoas tocando nele. Durante esse ano, eu tenho notado que na minha retórica, eu tenho mudado alguns elementos. E eu vou justificar por quê. Porque às vezes eu vi alguém aqui falando, alguém não só aqui, em outros lugares, né, também, falando, e falando desses aspectos evolutivos, de outro patamar. E às vezes, quando, digamos, eu estivesse sentado na primeira cadeira, né, ou na segunda, a minha sensação é que a pessoa ia falando e eu ia cada vez pulando para uma cadeira atrás. E lá, para um dado momento das oratórias, eu estava estatalado na parede, igual aquelas lagartixas de parede, certo? Isso para representar como eu me sentia distante de tudo aquilo. Sem nenhuma crítica, nenhum orador, inclusive porque Jesus era orador, né? Ou nenhuma oradora. Eu estou falando de como o meu psiquismo lidava com aquilo. E aí, então, em virtude disso, esse ano, eu mudei alguns elementos nessa construção. Porque parece, nessa construção, que era a minha construção de ler aquilo que eu ouvia, de que me levava a ver o que falta. O que falta, o que falta, o que falta. E chegou um tempo que isso começou a me incomodar. Me incomodar por alguns aspectos. Fora dessa perspectiva é aquela do segredo, né? Eu posso tudo, né? Tudo está na minha mão. Duas situações, para mim, que parecem ser antagônicas. Uma é, eu tenho que ver o que me falta, o que eu não tenho, o que eu não tenho, o que eu não tenho. A outra, tudo eu posso, tudo eu posso, tudo eu posso. Uma, nenhuma nem a outra. Para mim, são extremismos. Porque, segundo uma criatura muito interessante, ela diz o seguinte, que para você ir de um lugar para o outro, você tem que saber de onde você está partindo. E todas essas duas situações, elas não partem da partida, elas partem da chegada. É o que eu não tenho e aonde eu quero chegar. E aí eu vou vir aquela lagartixa até estar lá estatalada no final. Tá? Ou a outra, eu posso tudo, certo? Até descobri que eu não tenho mais perna, porque eu achei que tinha e aí foi embora. Então, eu passei a entender uma coisa muito tranquila. Aqui no centro, nós utilizamos uma linguagem que é útil, muito útil, porque o que nós estamos falando dentro do processo evolutivo é de que eu tenho uma mãe ainda viva, ela tem 82 anos, e eu tenho um pai ainda vivo também, que tem 84 anos. Meus orientadores de vida são eles? Não são eles. Não são eles. Foram lá atrás, certo? E quanto... Vai de... na hora que ele estava animado, o negócio acabou. Aí, veja só, lá atrás, por quê? Porque tem que haver algum balizamento. Mas depois de certo momento, eu preciso assumir outra postura. Por vezes, nós chegamos aí à adultidade, ou até à senilidade, ainda culpando os nossos pais por alguma coisa. Algo que é um absurdo, mas entenda, se você entender absurdo, como eu falava de depois ir parar lá na parede, entenda que eu estou falando, um absurdo não é o fato. Tá? Que estou falando que nada que esteja acontecendo com você, no meu olhar agora, não é absurdo. É simplesmente humano. Humano. Nada é absurdo. É humano. Porque todos esses absurdos são passíveis do humano. Agora, o que é... Mas o que é que você chamou então de absurdo? Absurdo é que ainda está na dependência de algo mágico transformar você. Não há magia. Não há milagre.
Você só se transforma a partir da experiência vivida na pele. Seja porque a experiência se passou com você, seja porque você tem um grau de humildade suficiente para se colocar no lugar do outro e, por empatia, quando ela deu risada, eu estava dando risada também. Mas se ela estivesse chorando, eu também estivesse chorando também. Ou seja, quando eu estou com o outro por inteiro. Então, o que é que eu estou descrevendo? É que deixe de olhar para onde você quer chegar, sem primeiro reconhecer onde você está. Tanto que, às vezes, no transcorrer da aula, eu uso alguns exemplos até mais instigantes e marcantes, mas justamente por isso. Às vezes, a gente acha que é maior do que o outro. A única diferença que tem de eu ser maior do que vocês é que eu estou em pé, vocês estão sentados. Só isso. Um professor, mas ele é distante de mim, ele sabe mais do que eu, sente o bumbum na cadeira, vai ler, vai estudar no telefone, vai estudar no computador, você vai saber tanto quanto mais ou similar a ele. Nunca igual, porque cada um tem seu conteúdo. Mas é esse elemento. O outro sempre deve ser, para mim, um elemento instigador, e não um elemento sobre o qual eu estou submisso. Por quê? Nem a Deus. Deus não está muito distante, né? Fica um negócio meio complicado. Jesus, nem a Ele eu sou submisso, eu não quero ser seguidor de Jesus. Ser seguidor é eu pegar meu livre-arbítrio e entregar na mão de alguém. Ser seguidor eu estar na posição cômoda de, quando der errado, dizer, foi por causa de fulano. Então, eu não preciso me esconder por detrás de ninguém. Eu tenho que ser capaz de me tornar responsável pelas minhas atitudes. Veja que eu coloquei que não é que eu tenho que ser, eu tenho que buscar me tornar. Por quê? Porque isso é um processo. Então, a partir daí, eu fui entendendo que da lagartixa na parede, eu fui voltando para a cadeira onde eu estava. Porque, a partir daí, não era um absurdo o lugar onde eu estou. E quando eu passei a olhar melhor os oradores, eu digo meus oradores, de toda a minha história primário, ginásio, faculdade, pós-graduação, e que muitos deles eu vi escorregar, fazer coisas absurdas, não era mais absurdo, era do humano. Era do humano. E só compreendendo como do humano, eu dou a mim a possibilidade de enxergar aquilo em mim, modificar aquilo em mim, para não ser vítima do mesmo processo. Da mesma forma, do mesmo jeito. Mas então, por que essa oratória antes de falar de energia sexual? Porque justamente a energia sexual ainda é um tema sob tabu para a grande maioria de nós, nas suas múltiplas expressões, não só do sexo. E como eu brinquei com Taninha, né? Opa, vai rolar sexo hoje? Uhul! Certo? Ainda é um grande tabu. Mas por quê? Porque mexe com os nossos conteúdos inconscientes, os nossos conteúdos sombrios. E, às vezes, alguém acha que resolver isso é chegar para o outro, né, dizer, dentro de 4 paredes, tudo é possível. E aí o canguru perneta triplo, quádruplo, quíntuplo, imaginar, tudo pode. Se lembra que eu disse que para você dizer que vai a um lugar, você tem que saber aonde você está? Quantas vezes você embarca na barca do tudo pode, sem compreender que o principal elemento que é detrator quanto àquele tipo de conduta está dentro de você? E aí depois você adoece. Você carrilha a sua vida e diz, foi por causa de fulano. Ou foi por causa daquilo que eu fiz, como se fosse o que você fez. O que você fez não foi fazer aquilo. Foi não respeitar a si mesmo. Por quê? Porque não se conhecia. Era uma Maria ou um João, vai com os outros. E não consegue identificar que determinados passos ferem a você mesmo. Porque você não se conhece. Mas e aí agora? Vai ficar estatalado tipo lagartixa na parede? Não. Venha, sente na cadeira onde você está. Respire fundo e diga, eu fiz, aconteceu, eu sou responsável por isso, e justamente por ser responsável por isso, eu posso rever, por mais hediondo e absurdo seja aquilo que eu vivenciei, para, identificando aonde estou, eu programar para onde eu quero chegar.
E aí as coisas começam a se dissolver, porque é a única forma de nós dissolvermos determinados tabus ou dogmas internos, quando nós nos permitimos acessar as bases sobre as quais eles se fundamentam. Então, nossa energia sexual, sexo objeto de consumo. E aí, o que é que vocês acham disso? De fato, sexo é objeto de consumo? Vocês veem como tal? Não? O que é que vocês pensam sobre isso? Olha que vocês não estão naquela caixinha. Olha, normalmente são as mulheres são mais desbravadoras, né? Os homens são mais... Boa noite. Eu acho que sim. Olhando pela perspectiva do material, né? Aí eu acho que sim, que é objeto de consumo para a matéria. O que mais? Complementa, amplia? Ou vocês estão igual a Tânia, que ficou corada quando eu disse, vamos falar de sexo? Então, e aí? Sexo, objeto de consumo. O que é que vocês poderiam aí acrescentar, né? Falar um pouquinho para que a gente possa... Ah, uma outra coisa, né? Porque como eu já dei alguma aula aqui, é aquela história, pode falar o que quiser. No sentido de sua opinião, que eu estou descrevendo. Tem que só limitar o tempo da fala, porque tem que tocar aí a aula. E a ideia é que cada um pode falar o que pensa. Só não é dado espaço de alguém criticar o que o outro falou. Porque a construção, a partir do que o outro falou, fica na minha mão. Porque isso facilita que a gente possa expressar-se e dizer aquilo que está no coração da gente. Vambora, pessoal. Mais uma. Aqui. Temos duas. Primeiro ela, depois... Boa noite. Eu, vendo da forma como está, parece que é algo muito superficial ali. E eu vejo o sexo de uma forma muito mais profunda. Não acredito que seja consumir a palavra, sei lá. É algo muito... Porque é uma das energias mais fortes, né, que existem, a energia sexual. E aí, vendo como objeto de consumo, parece algo muito superficial, né? Eu fiquei lendo algumas vezes para eu conseguir entender e me situar. Quando eu vejo sexo objeto de consumo, aí, se eu faço parte desse momento do sexo, eu olhei dessa forma, então, eu sou objeto de consumo? Eu não sou. Eu sou, naquele momento, um processo de entrega minha para com o outro. Então, eu não consegui e não consigo destrinchar mais essa colocação ali, além disso, porque é exatamente isso. Eu não me vejo em nenhuma relação dessa forma. A ideia ali da palavra era exatamente essa. Ou seja, se eu não pego a temática e trago para mim, das duas uma, eu posso ficar aqui embasbacado, poxa, Fernando fala de maneira linda, e qual o valor disso? Nenhum. Para mim, zero. Tá? Agora, quando eu olho, escuto, vejo, sinto, e eu trago para a minha vida, para mim isso é ouro. Porque, na realidade, sexo é objeto de consumo. Então, a primeira pergunta, como você tinha colocado, olha, eu consigo achar uma coerência nisso se olhar do ponto de vista materialista. Olha, o que está aí posto, para mim, é muito curto, porque apenas, como dito, eu vejo isso de uma maneira mais ampla. Então, falta pouco que está aí para eu poder fazer uma construção. Porque tudo isso é você buscar se identificar. Você lembra que eu disse onde você está? Essa é a questão.
Você se perceber aonde você está. E, a partir daí, você poder começar a construir, para ver quais são as pedras que precisam ser aí colocadas. O homem não foi feito para o sexo, nem ele representa a sua única fonte de prazer. Normalmente, o sexo visto como elemento, objeto de consumo, é quando ele está dentro de um contexto materialista e utilitário apenas. Tá? É como se exatamente fosse isso aqui. O homem foi feito para... Vamos tirar o homem, mas foi escrito lá por Kardecão, né? Mas é o ser humano, não foi feito para o sexo, porque ele não representa, de fato, sua única fonte de prazer. Está relacionando o sexo com prazer, e o objeto de consumo é utilizar o sexo como único, como via para o prazer, vendo nele especificamente isso. E aí o que é que a gente vai notar a mais? Em matéria de sexo, não se deve proibir nem abusar, mas buscar-se o uso responsável. Porque, normalmente, quando se pensa dentro desses parâmetros, objeto de consumo, utilitarista, o que é que a gente tem que fazer? Nós somos a sociedade da proibição, ou seja, somos a sociedade que mais gosta de criar leis. E no Brasil é legal, porque tem lei que pega e tem lei que não pega. Um retrato da nossa cara, né? Então, a gente diz para os filhos: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ou, quando eu digo diz, não estamos dizendo literalmente, não. A gente diz para ele que ele tem que seguir as normas do colégio, tudo, e a gente passa no sinal vermelho, certo? Ele diz: pai, o senhor atravessou o sinal vermelho. E aí a gente desconversa, faz de conta que não ouviu, e vamos levando desse jeito. Então, ao olhar para essa ideia de proibir, é que parece que se resolve todo o problema, como quando criamos uma legislação sobre aquilo. Uma legislação própria até. Então, os nossos tabus surgem disso daí. Isso é impuro, isso é profano, isso é inadequado, isso, sem poder se olhar mais profundamente dentro daquele aspecto. E aí, o que é que ele diz de fato? O Espiritismo coloca o sexo como algo importante, e a educação do seu uso será capaz de levar o homem ao equilíbrio, se utilizando de forma respeitosa e consciente. Então, aquilo que vocês disseram, a energia, a pulsão da vida está na energia sexual. Como assim? Se nós aproximarmos o nosso olhar, no transcorrer aí da aula, do que nossa amiga aqui estava tentando, ou buscou, né, transcrever nas suas palavras. E aí nós vamos conseguir perceber isso de uma outra forma. Então, a ideia é que nós possamos dar aí uma vasculhada um pouquinho para conseguir ir ao ponto onde ela falou. A energia sexual se reveste de potencialidades criativas, sendo inerente à própria vida. Então, já estamos indo um pouco além. Vai ser inerente à vida até porque é sexo mesmo. Nós somos seres de reprodução sexuada. Sem sexo, não rola. A gente não continua existindo. Então, o sexo em si tem uma finalidade de perpetuação da espécie. No nosso caso, fonte que levou à colocação da primeira frase, somos uma espécie animal que utiliza o sexo não apenas para a preservação da espécie, mas como fonte de prazer. E não é aquele prazer idílico, eu estou criando a minha família, eu estou ampliando os meus, não. É prazer em si. E aí o que é que nós vamos ver? Com o recurso da lei de atração na perpetuidade do universo, porque nós nos atraímos. Aqui está ainda um homem e uma mulher, porque até o momento, para continuarmos nos perpetuando, a única forma ainda é essa. Por que é que eu digo ainda? Porque a ciência tem avançado bastante. Então, talvez surjam processos onde seja possível a fusão de conteúdos de gametas similares. Talvez juntar duas mulheres, um XX, certo? Ou dois homens, isso tudo é possível lá para frente. Tem uma série dessas que é interessante. Tem o Lex Luthor, que é o mal, e tem Superman, que é o bem. Ele consegue criar o Superboy. Ele pegou metade da carga genética dele, metade da carga genética de Super-Homem, junta e criou um ser com a carga genética completa, né? Mas que era a junção de duas pessoas aí. Mas isso é só para futuro, se houver, né? E o que é que nós vamos ver gerando cargas magnéticas de atração em todos os seres?
Quando eu falo de carga magnética de atração, parece, então, que eu olho para a Josete e aí o coração bateu mais forte. Esses óculos, eu sou gamado. Não, o que acontece é que, se lembra que a gente normalmente usa o outro como a busca da cada metade? Então, como se nós fôssemos uma parte e o outro fosse completar isto daí. Na realidade, não há cada metade, né? Porque a pessoa que está aqui, ela é uma nesga do que você é. Você é muito maior do que isso. Tá? Começa quando é pequenininho, que tem que aprender a fazer pum-pum no piniquinho lá, senão ganha palmada, senão não ganha coisas boas. Então, você vai se adequando para estar encaixado em um modelo social. Mas o que leva a buscar Josete é porque há internamente, no meu modo psíquico de operar, a busca da contraparte. Existem várias linhas buscando explicar o funcionamento do psiquismo. E por que é que eu acho isso importante? E aí vem agora a linha que a Adenauer está trabalhando, né, ampliando e tem uma pós-graduação nisso, que é a psicologia do espírito. E por que é que eu acho que é interessante? Porque, veja só, todos nós desencarnamos, né? Então, em teoria, desencarnou, tudo acaba? Olha, não acaba, porque tudo não está no corpo, está no perispírito, e a mente não está no cérebro físico, está no perispírito. Então, significa que o meu modus operandi, enquanto encarnado, vai dentro de um modelo muito similar para a minha existência enquanto desencarnado. Por isso que desencarnar não transforma ninguém. Acorda-se do outro lado, tal qual se era quando aqui estava. E para que colônia eu vou? Você vai para todos os lugares que você ia quando desdobrava de noite, que todo dia à noite você desdobra e se pica do corpo. E, nesse sentido, você vai o quê? Se aglomerar com pessoas que têm um padrão vibratório em afinidade com você. Desencarnou, a mesma coisa. Então, o que é que acontece que funciona com o nosso psiquismo? Tá? Eu procuro no outro, então, se eu externamente vivo o masculino, internamente eu vivo o feminino. Isso é a linha da psicologia analítica, que é a psicologia dualista, né, que ela fala dos opostos como forma aí de complemento e uma transcendência para além deles. Então, por isso que eu vou buscar em Josete, ou em Sumaya, né, ou em Rosa, alguém dentro desses elementos. E aí, é o que nós vamos entender que essas cargas magnéticas de atração é uma atração para o autoconhecimento de si mesmo. Agora, vamos entender, então, a energia sexual como pulsão, energia da vida, e que, veja só, ela é uma energia magnética que nos atrai. Então, quando eu vejo Augusto, estou encantado por Augusto. Não é porque vocês estão pensando. É que existe uma energia que busca pessoas que estejam no mesmo padrão, uma completude. Porque o quê? Aí a gente brinca, né? Que dois homens é capaz de ficar horas em silêncio só olhando para a televisão, e com a mulher ela vai estar sempre perguntando a mesma coisa, ou as mulheres fazem piadas parecidas com os homens, né? É que, na realidade, toda relação ela existe a partir de uma energia de atração. Com nível mais superficial, apenas o interesse, certo? Meramente, digamos, funcional, como dentro de uma empresa, ou mais aprofundado, fomos nos permitindo falar mais sobre as nossas coisas, e às vezes a gente senta ali, vai tomar uma cerveja, e aí fala de coisas. Essa atração surge também com base naquilo ali. Mas, Fernando, você está falando de dois homens. Veja que o psiquismo é dualista. Então, eu sou muito mais introspectivo e Augusto mais extrospectivo. Tem uma tendência da gente, por essas características, às vezes nos atrairmos. Ele é mais caladão, eu sou mais falador. Mas, Fernando, não é bem assim. Olha os casais. Se a mulher é daquela aqui, o homem é mais calado. Ou então, vice-versa. Há uma tendência natural para essa atração de opostos. E isso é ainda o quê? Essas leis magnéticas, né, que nos levam a ir adiante. E quando a gente fala disso aqui, né, que eu acho assim lindo, porque isso aqui para mim mostra que nós não somos duas metades, né? Existe um oceano aqui, outro oceano aqui só uma casquinha. Mas veja só, quando eu perguntei inicialmente o grande silêncio, 3 pessoas apenas falaram, por quê? É compreensível.
Porque a maioria de nós vive só uma casquinha fina aqui fora, no contato com o outro. Nós continuamos a manter os nossos conteúdos bem recolhidos e preservados aqui, porque não queremos nos expor, né? E é compreensível. Não há nada de menor no outro não querer se expor. E esse elemento que eu coloquei, ele para mim representa também isso. Joana está aqui, e aí eu me envolvo com Joana assim intensamente. Temos aquele dia assim de extrema êxtase, né? Eu posso fazer um contato de atração do outro que esteja meramente na área superficial, material dali do momento, do que rolou ali. Estou falando de sexo especificamente. Só que veja, mesmo assim, que parece que é tudo uma coisa só, que eu acho interessante quando você vê depoimentos de prostitutas falando sobre a questão sexual. E como elas têm uma visão muito mais ampla, no sentido de ver várias coisas. Não estou falando em formas de fazer o ato. É a conexão. Algumas dizem, tem gente que me paga só para chegar lá e chorar no meu ombro, falar que a mulher não gosta, que o filho não sei o quê. Tem uns que estão lá comigo, quando chega no êxtase que acaba, vem lá falando disso, falando daquilo. É porque há um interesse de uma conexão com o outro. Tá. Mas, Fernando, tem gente que é só bateu, acabou e foi embora. Sim. Quanto mais eu só vivo de mim essa parte superficial, eu só reconheço no outro essa parte superficial. E aí, então, se lembra aquela história de proibir? Fulano, você não vai fazer. Fulano, você tem que ser assim. Tudo aquilo que eu boto uma proibição, o que é que aparece o desejo, a vontade de fazer? Eu reprimo aquilo que é ganhar vazão, e vou querer fazer. Então, eu trouxe algo para mostrar isso aqui, de que se você diz, não, para mim, tranquilo, tem que ser bateu, pronto. É isso. Porque, digamos o seguinte, eu namorei com Joana, e Joana aprontou comigo. Eu era aquele namorado devoto, que fazia tudo por ela, e ela justamente teve um caso com meu primo. Estávamos noivos, e tudo foi descoberto. O que é que eu vou dizer? Fui otário, não vou ser otário de novo. Não vou mais dar mole para mulher nenhuma. Quando eu faço isso, quem é que está se impedindo de constituir uma relação mais profunda e mais verdadeira? Eu. Ou seja, eu estou abrindo mão de algo que é meu e entregando isso a alguém. Ah, mas todas as mulheres são assim. Sabe o que é isso? Infantilidade. Acha que é possível fazer omelete sem quebrar os ovos. Infantilidade. Não é possível fazer omelete sem quebrar os ovos. Mas os ovos são tão bonitinhos, então não faça omelete. Agora, a questão não é ser ou não ser bonitinho, é justamente que maturidade é a experiência de lidar com situações que seriam conflituosas, difíceis, desgastantes, com simplicidade. Por quê? Porque você vê além do que o outro vê. Você vê mais profundamente do que o outro vê. E aí você consegue conduzir de outra forma. Ah, mas qual é a diferença entre alguém que já está lidando com aquela situação há muito tempo e alguém que está lidando agora? A diferença é que quem está lidando há muito tempo sabe resolver. Não. Eu falei de pessoas que sabem resolver. Porque a maioria das pessoas empurra tudo com a barriga. Vai dando desculpas, vai dando justificativas e não entra para resolver. Então, quantos de nós temos o hábito de conversar com a parceira ou com o parceiro sobre os nossos desejos sexuais? Sobre a forma que nós gostamos da relação sexual, a forma que nos incomoda na relação sexual, coisas que gostaríamos de experimentar na relação sexual, coisas que para a gente é pavoroso na relação sexual, para que o outro tenha um espaço de diálogo aberto com você. Mas, Fernando, isso está falando de sexo? Não. É que se eu sou capaz de conversar com você sobre isso e de mostrar as minhas fragilidades nisso, isso se torna um portal para que possamos conversar de todo o mais que há aqui para dentro.
Porque na hora, mas isso me machuca, eu não quero assim. Tá? Então eu estava tratando daquilo. Mas olhe, eu não gosto de nada que me machuque. Já tem pessoas que são um pouquinho mais... Eu gosto daquele limite entre dor e não dor. Então, qualquer assunto que você se permita se abrir, mostrando a sua fragilidade no diálogo com o outro, estando aberto para, na conexão com o outro também, ouvir as fragilidades sem depreciá-lo, certo? Sem depreciar-se, você cria uma conexão capaz de revelar tudo que está aqui para dentro, que é você. Isso aqui é a casquinha da convivência social. E aí, onde é que é a casquinha da convivência? É essa aqui. Indivíduo 1, indivíduo 2, está como a menina e o menino, mas entendam indivíduos, podem ser qualquer coisa. E o que é que acontece? Se lembra daquela história disso aqui? Disso aqui? Que aqui é uma casquinha e aqui está tudo. Vamos lá. Indivíduo 1, indivíduo 2, e aparece, que criatura é essa? Fernando nasceu de uma mulher. Até então, só é possível através de um útero de uma pessoa. Um útero artificial, já existem projetos, mas ainda não são patentes. Isso foi há 57 anos atrás, nasci do útero de minha mãe. Quando eu nasci do útero de minha mãe, eu começo a minha relação com o feminino. Então, essa minha relação com minha mãe vai construindo a imagem de um feminino. Eu tive mais de 2 irmãs. Minha relação com minhas irmãs constrói também a imagem do feminino. Eu tive professoras, umas fantásticas e outras o cão. Vai construindo minha relação com o feminino. E eu vou crescendo. E, a partir daí, eu vou criando moldes de que feminino me atrai e que feminino eu não quero. E não é conscientemente, não. Isso acontece inconscientemente. Por isso que aquele mar de um lado e aquele mar de um outro é real para qualquer um dos dois. Mas existe uma relação muito forte entre eu e esse componente. Então, se eu sou masculino, internamente sou feminino, que é a ânima. E existe uma relação forte aqui, a ponto de eu buscar um parceiro que venha refletir o que eu tenho aqui. Ou positivamente, ou negativamente. Do lado de cá, certo? Então, vamos ver o que é isto aqui que vai estar sendo projetado. Enquanto eu olho, eu acho que é aquela coisa linda da minha vida, que Josete é aquela coisa. Só que, do outro lado, Josete também o quê? Teve um pai, teve irmãos, teve professores, figuras masculinas que ela admirou. E foi criando uma imagem interna que serve de padrão. E aí há uma relação intensa, que é o que a gente vai chamar de ânimos, entre ela e esses elementos inconscientes. Quando, então, ela olha para mim, e eu digo, oba, eu sou o dono do pedaço. Nada disso. Ela está meramente projetando o quê? Os elementos dela, parâmetros do masculino, em mim. E assim ficamos nos atraindo e buscando uns aos outros. Da relação mais superficial à relação mais profunda. Quanto mais eu aprofundo, mais eu mesclo esses aspectos. Tá? E aí, o que é que vai ocorrer? Exatamente. Só que, às vezes, imagina, ela fala para mim o seguinte, na hora da briga, meu pai não era assim. Ou seja, o que é que eu estou enxergando agora, quando ela fala isso? Ou eu digo para ela, e você, minha mãe, você está longe de fazer o que minha mãe é que era mulher de verdade. Possivelmente era assim, porque ela não era sua mulher, ela é sua mãe. Então, vamos ver aqui como esses conteúdos interferem, então, dentro dessa relação tão linda, nos mostrando que até que ponto nos apaixonamos por nós mesmos, projetados no outro, parceiros invisíveis. Então, isso está na base sexual também? Está exatamente naquela base. Para quê? Para compensar. Então, às vezes, eu sou daqueles que conquistava lindas mulheres. Porque um homem que tem lindas mulheres, ele é o porretão. Eu me achava o pequenininho, mas aí, com aquelas mulheres enormes, eu me acho o porretão, certo? Então, cada um com elementos compensatórios. Mas, isso por quê? Porque aquilo que você acha que é você, como uma coisa inteira,
e una. Isto precisa ser olhado sob vários prismas. Estamos falando para olhar sobre esse prisma, porque isso que você diz que é você é um resultado dessa pulsão sexual. E aí, veja, de novo, aqueles bichinhos aqui, né? Como é que eu posso falar de energia sexual se eu tenho vergonha e eu só falo, só vivo isso com as minhas máscaras? Então, aqui, quando a gente fica com vergonha de falar, é justamente vergonha de tirar a máscara e falar sobre como é isso na gente. Nenhum demérito, nem a lagartixa lá na parede, é você. Agora, no momento que você assume que é você diz sim. Mas o quanto isso está interferindo na minha vida? Digamos, numa aula como essa, né? O quanto, se eu tirar a máscara e me permitir tirar as minhas dúvidas, isso me auxilia no meu processo? O quanto, se eu tirar a máscara, que foi a desculpa de não ter lido o capítulo hoje, porque estava fazendo uma comida, porque estava atendendo o cliente, porque tinha jogo do Brasil. Vamos lá. Se tem algo que você está aqui para aprendizado e você não acessa, vamos lá, você não é criança mais. Tire a sua máscara que você está usando para se justificar. Tire sua máscara. Mas eu já conheço esse assunto. Perfeito, a máscara já cristalizou-se no seu rosto. Plenamente. Tire sua máscara. Ah, eu já sei. Sim. Você já leu um romance 5 anos depois que você leu da primeira vez? Você vai notar que teve coisas que não lhe chamou a atenção e agora passou a chamar a atenção. Ah, mas eu já conheço isso. Então é o seguinte, faça agora uma leitura criticando tudo que está aí escrito. Criticando, sendo do contra de tudo que está ali escrito. A questão é quando nós queremos nos esconder, nós encontramos justificativas para não fazer o nosso trabalho. Eu tinha um professor brilhante, Osmário Salles. Chegávamos lá na enfermaria, né, 20 pacientes, às vezes só tinha 6, e aí vamos discutir o caso. Professor, não tem caso nenhum, só tem... Fim de ano é normalmente isso, né? O pessoal não interna ninguém, leva para casa. Não tem nada para discutir. Ele disse, como não? Aí pegava um paciente lá, que era um quadro clássico, né, insuficiência cardíaca, e aí nessa hora ele começava a discutir os detalhes daquilo. O porquê que a apresentação clássica era de um jeito e nele foi de outro. Ou seja, sempre temos algo a aprender quando nós estamos com a mente aberta, buscando esse caminho. Então, tire suas máscaras. Tire suas máscaras. Para quê? Para que você possa entender que, se em vez de estar a nos vermos modificados pelo meio, podermos assumir sermos quem transforma o meio em que vivemos. Qual o sentido propor para o uso da energia sexual? O que é que eu estou falando aí? Eu sou fruto do meio. Eu sou fruto de Dona Iracema e seu Jurandir. Fui. Também nem deles eu era. Somos espíritos imortais, já vivemos outras vidas. Trazemos as nossas questões. Então, eles foram balizadores para me ajudar a rearrumar algumas coisas. Mas tudo que eu trouxe, de mim, somos herdeiros de si mesmos. Tá? Mas eu vou dizer que eu sou assim, eu sou assado por causa do meio. Eu mijo no meio da rua porque eu sou brasileiro, todo brasileiro mija no meio da rua. Eu jogo lixo na rua porque eu sou brasileiro, os outros jogam, por que eu não vou jogar? Não, é porque você é mal educado. Você não respeita o direito do outro. Você só quer os seus direitos. Isso, para mim, é que é tirar a máscara. Mas, Fernando, eu vi você fazendo a mesma coisa. Então, se eu fiz a mesma coisa, eu tenho que encarar do mesmo jeito. Isso não é para um ou para outro. Não podemos nos esconder por trás dos outros. E aí eu passo a ser um elemento transformador da sociedade. Mas o que é que tem passar no sinal vermelho? Não tem radar aqui? Sim, mas a norma é não passar no sinal vermelho, a não ser que seja uma situação de emergência, de um outro contexto. Tá? Até um dia que você passa pelo sinal vermelho e não viu, e terminou atropelando alguém. Ou recebeu uma fechada e bateu o carro. Existem normas e há um motivo para isso existir. Transgredir as normas é também sinal de sabedoria, mas transgredir a norma não é não ter norma. É, por exemplo, naquele dia realmente estavam apressados, que só de acha 4, e eu tinha que... E aí eu fiz o quê? Eu parei antes, eu já vinha olhando, eu não notei, vi que estava errado, mas aquilo é um erro. E se o guarda me viu e me multou, vou pagar a multa com prazer. Então, são esses aspectos, porque aí eu não dependo do meio,
Eu sou elemento transformador do meio. Então, em cima disso, eu quero dar alguns minutos para que vocês, em trio, discutam qual sentido propor para o uso da energia sexual, entendendo que você é um elemento transformador do meio. Só que o que eu estou pedindo não é dizer assim. Eu tenho uma filha de 15 e uma de 17. Né? Aí esses adolescentes não podem ficar se agarrando em tudo que é canto, tomando cachaça desde os 13 anos. Falar para os outros é fácil. A ideia é, qual o sentido propor para o uso da energia sexual? Olha, em mim, com todos os meus problemas, as minhas coisas, se eu hoje conseguisse me empoderar dessa energia, utilizando ela desse jeito, eu estaria transformando a minha vida. E como eu sei que tudo que transforma a minha vida reverbera ao redor de mim, seria legal. Deu para entender o que eu estou querendo? Não é lhe dar a lição de moral para o outro, é dizer, se você tem essa energia na sua mão, que você reconhece onde você está, você não está aqui se escondendo, você está tirando a máscara, diga então, qual o sentido propor para o uso da energia sexual em você. Ok? Pronto. Grupo de 3. Lembre que a energia sexual vai dar casquinha àquela profundidade que minha amiga aqui falou. Mas vai lá, de 3.
Pronto, pessoal. E aí? Vamos lá? O que é que nós podemos escolher? Quem pode contribuir com algo? Calma, pode ser um de cada vez, não precisa falar os três. Vamos lá. Como é que vocês viram essa proposta aí? Quem está nos assistindo de casa, é interessante que tivesse feito essa reflexão. Se não tiver feito a reflexão, depois aproveite um pouco e pense nela. Vocês vão ouvir aqui algumas sugestões, que foi o que as pessoas tiraram de conclusão dessa proposta. Vamos lá. Vambora, meu povo, vambora. Olha, quando a mulher fala, o homem tem a última palavra. Sim, senhora. Pronto. Fernando, discutimos ali um bocado e chegamos à conclusão, e me corrijam se eu estiver errado, ou se não foi se não foi a essa conclusão que nós chegamos, mas que a energia sexual é uma energia nobre, é uma energia que está disponível para o crescimento das pessoas e para o crescimento da sociedade e, consequentemente, do planeta como um todo, em todos os seus aspectos, porque a partir da busca da perpetuação da espécie, passa a ter a procriação, os filhos, a ter necessidade de dinheiro, casa, estudo e tudo mais, e, com isso, necessidade do aprendizado e do crescimento como um todo. E aí, Jamile trouxe que a questão da traição ou do parceiro que tem um caso extraconjugal e que ela entende que termina provocando um desequilíbrio na pessoa em si, é uma consequência também e como consequência um aprendizado, porque quando existe esse desequilíbrio é porque a pessoa está insatisfeita e termina não compartilhando com a outra, e isso termina trazendo um aprendizado para as pessoas envolvidas também, quando sabem ou quando não sabem, provocando um crescimento, de uma forma geral, a todos. Eu poderia utilizar um pouco das palavras de Marco para colocar duas coisas. Se eu pudesse apoderar-me da energia sexual enquanto pulsão de vida, eu gostaria de ter maturidade suficiente para, com essa energia, eu entender que quando algo não vai bem na minha relação com o meu parceiro, nunca é apenas culpa dele ou dela, mas tem a ver com a relação de nós dois. Então, tornando-me senhor dessa energia, poder ver que em tudo que acontece comigo e meus parceiros, sempre tem um componente meu. E eu gostaria de utilizar essa energia para ter maior clareza sobre esse meu componente, para poder atuar sobre ele, modificar minhas relações. No outro ponto de vista, se eu pudesse apoderar-me de minha energia sexual, certo? Como pulsão de vida, eu entendo que ela tem uma finalidade na perpetuação da espécie. Mas a perpetuação da espécie não é fazer um filho, até porque pais são aqueles que adotam seus filhos e não aqueles que parem seus filhos ou doam a carga genética. Então, eu gostaria de utilizar-me da pulsão dessa energia de vida para ter energia para preservar a vida, ou seja, educar-me e educar os que estão comigo, através do meu próprio exemplo, utilizando essa energia como fonte vitalizadora de correção de mim para mim mesmo. E aí, então, a ideia de preservação da vida não seja a ideia apenas de trocar secreções, mas sim de preservar a vida. Quem mais? Boa noite. A gente conversou aqui e nós gostaríamos de propor sentido, né, da energia sexual. Em primeiro lugar, essa coisa de pecado, né, que se colocou na questão do sexo, e essa coisa de oba-oba do sexo, que tudo é sacanagem, me perdoe a expressão, mas mais ou menos isso, e que não é verdade. É uma energia muito forte, transformadora. Então, eu acho que é uma energia que pode ser utilizada para se transformar tudo, não só a relação entre duas pessoas, mas
o meio, né, das pessoas envolvidas, e que é uma fonte de energia em que envolve arte, envolve capacidade de transformar questões emocionais, espirituais, artísticas, que eu acho que é uma das energias mais fortes que existe. Eu vou abstrair disso no seguinte sentido. Tem um filme muito bonito, antigo, que eu gosto, Amarelo Manga. Fala sobre essa situação. 2 mulheres, né? Uma pudica e a outra vista como uma mulher vulgar. E quando você assiste o filme, você vê exatamente o que é vulgar e o que é o falso pudico. Mas eu vou abstrair daí a ideia de que, poxa, se eu fosse dono da pulsão da energia sexual em mim, eu seria mais criativo em tornar a minha relação com meu parceiro ou com minha parceira algo mais estupefato, algo mais profundo e sensível, porque só usando da criatividade é capaz de eu tocar na mão da nega ou do nego e, ao tocar, dizer: olha, sentir o calor da tua mão ou a tez da tua pele arrepia-me tão profundo que parece que minha alma exalta do prazer de, ao tocar-lhe, ter certeza que eu estou com você e você está comigo. Então, aonde ser dono da energia sexual é dono a ser capaz de fazer com que a criatividade que eu desejo não é para fora, é para dentro. A beleza artística que eu desejo não é fora, é a minha arte de viver a vida. Próximo. Boa noite. Depois desse poema, dessa poesia, fica bem difícil. Mas, enfim, nosso grupo aqui, nós discutimos e trouxemos a questão que todo mundo já bem que sabe, que a energia sexual, e como está aquela imagenzinha ali em cima, no canto do slide, é uma aquela troca. Que eu troquei, né? Que era o desconhecido e passa a ser a troca agora. A troca, exatamente. Então, a energia sexual, ela não fica parada em mim, no parceiro. Ela vai sendo uma troca, né? Uma troca de... E aí nós levamos a questão que, quando essa troca é uma troca desequilibrada, ela vai desequilibrar todo o contexto, não só o contexto do par, mas o contexto de todo. Familiar, trabalho, religião e assim sucessivamente. Então, entra aí uma série de coisas. E, a partir de então, no momento que não existe esse equilíbrio, não há uma mudança interna, porque se o desequilíbrio existe, ele está desequilibrando primeiro internamente e, consequentemente, externamente. Então, essa energia sexual precisa ser trabalhada, canalizada e direcionada de uma forma que possa contribuir com o interno e o externo. Trazendo internamente, eu vou fazer uma leitura dessa forma. Ô, nega, eu tenho uns desvairios de vez em quando. Para mim é extremamente inquietante colocar você dentro desses desvairios. Mas se eu não tiver coragem de assumir que esses desvairios existem em mim, eu terminarei procurando em outro lugar e não compartilhar com você que eu escolhi para estar comigo. Não estou impondo-lhe ou dizendo que aceite os meus desvairios, mas ser capaz de falar sobre ele com você já me torna mais independente. Eu só não queria que me julgasse, mas compreenderei se me julgar. Mas agradeceria muito se você fosse capaz de me ouvir. Porque soterrar os desvarios que há em mim só vão me conduzir a fazê-los vir à tona, numa forma que eu não conseguirei dirigir. E no momento que eu me permito compartilhá-los, se não com você, mas com alguém que eu crie um laço de confiança, eles não me dominam, mas eu passo a poder compreendê-los. E os desvarios são humanos. É o hormônio que corre nas veias, é as fantasias que correm na mente de tanto tentar ou achar que é possível, que na realidade vai se revelar, eu sei, um sonho infantil, porque justamente a gente tem a mania de maximizar tudo aquilo que não fizemos,
como se fosse algo mágico. Eu sei que na vida nada é mágico, mas compartilhar a ideia com você já seria mágico para mim. Então, me permita ser um desvairado no seu colo. Quem mais? Boa noite. Bom, a gente iniciou, continuamos divagando durante todo o nosso diálogo, para entender que nós precisamos dessa energia sexual, entendendo ela como uma energia vital, de vitalidade propriamente dita, extrapolando a relação de casais, de duas pessoas, para entender que essa energia, sendo utilizada nos diversos espaços de nossa vida, trabalho, família, parceria, parceiro sexual, parcerias de modo geral, a gente pode se entender, quando a gente utilizar essa energia de uma forma para potencializar, né, as nossas relações, as nossas ações, a gente se entende como protagonista, pessoa que pode, sim, melhor intervir, ciente de que também pode intervir no meio. E quero. Ah, o homem tomou coragem. Ah! Com você a palavra. Mas por que não teve nenhum outro homem falando, não? É o segundo. É o segundo. Só complementando, e a partir desse momento, quer dizer, utilizando, né? Deixando fluir a energia sexual de uma forma coerente, equilibrada, você acaba transformando o meio em que você vive, né? Você torna-se um protagonista desse meio, né? Uhum. Sendo feliz e levando felicidade para outros, né? Para os ambientes, para os locais, enfim. Ou transformando para o melhor. Aí sendo ajudado, vi um homem falando, mas sendo ajudado aqui. Sendo ajudado. Tem que ser, pronto. né? Eu vou pegar da fala inteira esse fragmento que ele falou. Porque ele não só falou, ele falou para que nós ouvíssemos que ele estava aceitando ser ajudado. Lógico que eu não estou falando dele, estou falando do masculino, né? Ser ajudado. Porque, veja só, a ideia não é botar livros na estante. Livro na estante é lindo. A ideia é olhar na minha vida. Por quê? Eu sou o seguinte, eu sou dirigente de um grande centro. Eu sou dono de uma empresa, eu tenho um excelente relacionamento no meu centro espírita. Na minha empresa, eu compactuo com os outros, com cursos, né? No meu condomínio, eu participo da comissão de síndico. Todos que me veem me acham ali esplêndido e tudo. Eu uso a energia sexual para um monte de coisa. Eu acordo às 5 da manhã, vou dormir às 11, né? Só que minha mulher, eu não sei quem é. Meus filhos, eu não sei quem é, porque eu utilizo todas essas coisas lindas para quem olha de fora, para encobrir e negar minha inabilidade de ser pai, de ser marido, de ser cônjuge, minha inabilidade de lidar com as amarguras de chegar todo dia com problemas e saber a dificuldade de partilhar e de ouvir, porque eu sou ótimo lá fora, mas não consigo me enxergar aqui dentro. Então, o valor do uso dessa energia não está no como eu faço. O valor que eu estou trazendo aqui é como eu utilizo ela para me enxergar. Então, é útil fazer tudo isso. Mas, Fernando, eu estou sendo exemplo no centro, exemplo na empresa. Excelente, eles expressaram tamanhamente. Só que eu tenho que perguntar o seguinte: os meus acusadores não estão fora de mim. Você se lembra da história de uma criatura? André, o Luiz, ficou 6 ou 8 anos no umbral e as pessoas diziam para ele, suicida, suicida, suicida. Você acha que algum espírito estava perdendo tempo para chamar ele de suicida? Não, é que ele
que se julgava enquanto suicida. O mundo pode me ver fazendo algo lindo, ótimo, que Rosa admire a oratória de Fernanda e, a partir daí, colha os frutos para a vida dela. Só que eu não vivo do que eu faço na vida de ninguém, porque eu não fiz nada na vida de Rosa. Rosa já ouviu trocentos oradores, só que hoje, aqui algo tocou Rosa. Não foi eu, porque ela só pode enxergar em mim o que nela já está nesse ponto de maturação. Agora, o que é que acontece? Eu sei como eu vivo dentro de casa. E na hora que eu desencarno, é isso que eu vou estar, frente a frente comigo mesmo. Então, eu gostaria muito de poder ser dono dessa pulsão de energia da vida, para não só fazer fora, mas para ser homem suficiente de viver dentro, com minha parceira, com meu parceiro, com meus filhos, para fazer o meu lar de exemplo, para mim e para os meus. Porque uma casa bem edificada, ela será célula para uma sociedade melhor edificada. Então, vamos unir o fora e o dentro, e entender isso como pulsão e energia aí presente. Diga. Enquanto havia tanta poesia, né? Estava lembrando de 3 situações, né? Um lado, a questão do vício, né? Pessoas que utilizam o sexo como você falou, para obter prazer. E aí eu lembrei de uma situação também em relação a... Tem até uma novela que exemplificava isso. José Maia, ele tinha um acordo com a esposa, e que a esposa sabia que ele era homossexual, e ainda assim eles estavam casados e viviam em harmonia, né? No caso, a questão do acordo, vamos dizer assim, né? Uma coisa e a terceira é sobre um outro filme também que eu lembrei enquanto você falava, é o filme chamado Histeria, que fala sobre a supressão e a imaginação, que hísteri, que significa útero, né? E quando se identificava que a doença, a histeria, ela existia na imaginação dos médicos do século retrasado, não sei, se imaginava que a repressão sexual fazia com que aquelas mulheres ficassem tendo algum tipo de distúrbio, algum problema. Por isso, o filme Histeria tratava justamente disso, né? Da solução desse problema seria a manipulação. Seja só mais curto, Augusto. Então, assim, eu queria perguntar a respeito disso. O equilíbrio, o acordo e o máximo, o que seria o melhor? O equilíbrio? Olha, já dizia Siddhartha, a Citara, se apertar demais o fio, parte. Se folgar demais, não toca. O ponto do meio. Qual é o ponto do meio? Para cada casal alquímico, ou trisal alquímico, porque hoje as coisas são mais floridas, não só do tatame da cama, estou falando em sócios, em outras situações, aqueles que fazem parte daquela conjunção alquímica. O que é limite? É o que é estabelecido e aceito pelos partícipes. O que é vício? É tudo aquilo de que eu dependo. Sem ele eu não consigo. Qual é o problema do vício? Nenhum. Só que você está entregando nas mãos de algo a sua liberdade. Então, toda vez que eu estou nessa situação, eu devo me empoderar do que é meu, em vez de deixar o que é meu nas mãos de algo ou alguém. Qual o meio termo? É uma conversa entre partes, certo? Sabendo que cada um está escondendo parte porque é algo que nem ele sabe. Então, como é que fica legal? É um contexto onde 2, 3, 4, o que quer que seja, entendendo que não estamos falando apenas na relação a dois, nem na relação sexual, mas a relação em que seja possível o espaço de escutar o outro. Veja que eu não estou falando o espaço do outro me escutar. Porque é o DR, né? Agora você vai me escutar. Nada. Eu que tenho que estar aberto a escutar o outro. Porque aí eu trabalho a minha questão dentro da relação. Eu posso chegar ao ponto de entender que aquela relação está falida.
certo? Então não serve mais, não dá para levar. E aí eu consigo terminar a relação que já estava terminada. Por que estava terminada? Porque eu já vi o que de mim participou para aquilo. Então, solve-se. E às vezes o maior ato de amor é reconhecer que a relação não dá mais. É o maior ato de amor. Em vez de tentar empurrar com a barriga quando não dá mais. E entender que separar-se, tem pessoas que se separam e desencarnam ainda umas aneladas à outra. Não é separar-se, é me encontrar. Quando eu me encontro, eu pergunto se cabe Fernando naquele lugar. Se não cabe, tudo bem. Se cabe, tudo bem. Então, veja que o uso dessa energia, como Marcos Sintra falou, preservação. Você ir adiante nisso e conseguir fazer isso. Construir relações duradouras. Aquela pessoa que cada hora pula de galho em galho, de amigo em amigo, não consegue estabelecer nenhuma relação duradoura. Não consegue. Ela não consegue dar profundidade nas suas relações. Não estou falando em quantidade, estou falando em qualidade das relações. Nem com o parceiro conjugal, nem com outros parceiros. E quando agora a idade já está chegando, eu posso me aproximar de Marquinho aqui, né, que estamos com o cabelo já, o meu é mais da barba, o dele do couro cabeludo, você começa a ver que há pessoas que você não fala durante muito tempo, mas estão perenemente no seu coração. Estou falando de verdade, que ele está no meu coração. Alguém que me acolheu aqui, na época que eu cheguei aqui, como estava aqui conosco, e criou-se uma relação. Teve uma vez que eu lembro, eu liguei para ele para fazer a peça do Teatro Espírita. Mas, Marco, faltou isso, faltou aquilo. Aí a Denal fez, Fernando, mas eu estou aqui me doando por cento. Ele fez, se é por cento, não faça. Só faça se for para você. Né? Que eu acho que é a linguagem conosco. Né? Então, nós estamos fazendo por nós e não por ninguém. E quando a relação com a outra pessoa ela é desse jeito, lembre, com certeza vocês têm na cabeça da gente, de vocês, alguém que quando você lembra, parece que aquece a alma. Às vezes foi alguém lá de trás, certo? Quando você se encontra, uma coisa legal, ou seja, porque essa relação, ela não é que o pessoal diz que tem que ser de ida e volta, não. Essa relação é minha para com você. Mas você aprontou para mim. Espera aí. Você aprontou para mim porque não despertou ainda, mas vai chegar a hora de você despertar. Se não nessa encarnação, na próxima. Porque a amizade é valorização do outro enquanto pessoa. É utilizar da energia sexual enquanto pulsão de vida para me aproximar numa relação verdadeira com o outro. E aí, então, eu entendo que essa relação verdadeira não depende de um modelo relacional. Ela é relação. Então, o que importa é o que é essa relação de espírito para espírito. E aí, então, dessa forma, fica mais fácil compreender que isso não é assim, mesmo quando eu estou tratando com isso. Sexualidade e caráter tem alguma relação para que tantos sejam discriminados quanto a sexualidade? Eu brinco comigo e Marquinho porque, na nossa época, a relação era isso, né? Se alguém estava fora do padrão, era alguém que não merecia o respeito. Hoje, desrespeito é dizer isso, certo? É tão lindo poder trocar de lugar. Diga aí. Boa noite. Eu fiquei com uma certa dúvida aqui, não sei se eu talvez não tenha conseguido acompanhar o raciocínio. Mas eu vejo que a energia sexual ela tem um pouco de fim em si mesmo. Eu vou explicar melhor com um exemplo que eu acho que vai deixar mais claro. Por exemplo, quando sentimos fome, vontade de comer, isso nos traz um impulso, né, um impulso vital de necessidade, e a gente vai atrás do alimento para que nós tenhamos energia para sobreviver. Isso é um impulso de vida que se apresenta através de uma necessidade. E eu acho que isso tem, de certa forma, na minha visão, um paralelo com a energia sexual. Eu acho que a energia sexual ela se apresenta através de uma necessidade e nos traz um impulso de vida. Energia sexual é tesão também. Sim. Eu posso fazer a pergunta. Quando você está com fome,
e você tem esse impulso de necessidade, que você vai atrás do seu alimento, que você vai comer, né? Antigamente, né, as pessoas, quando nós éramos nos primórdios, né, da humanidade, saía-se para caçar. Essa energia, esse impulso de vida, poderia ter um outro sentido? Nós poderíamos destinar a outra coisa? Sim, poderíamos. Mas, naquele momento, talvez não faça sentido para a gente destinar a outra coisa. E eu acho que a energia sexual pode ter o mesmo tipo de raciocínio. Eu posso destinar a energia sexual, o impulso sexual, para uma outra finalidade da minha vida, mas talvez não seja um fim em si mesmo. Talvez não... Eu não queira destinar... Também é tesão, é vontade de estar com o outro, na carne. E faz sentido por si só. Era só isso que eu queria falar, porque também, talvez, pode sim ter porque tem finalidade com a relação a dois, você pode ter a finalidade de reprodução, pode ter a finalidade de conhecer uma outra pessoa, de criar vínculos duradouros, mas talvez não, e faz sentido não ter. Saciar seu tesão. Isso faz parte. Eu estava aqui brincando que você estava falando, é isso. A energia sexual é sexo também por si só. Agora, o que a gente está falando, o que eu estou trazendo, que isso para mim, eu acho que é cabal e não pode ser colocado de lado de forma alguma. É que, como você disse, me dá vontade de comer. Eu tinha vontade, na pré-história, de comer um tiranossauro. Eu não ia atrás dele, porque eu ia ser comido, certo? Hoje eu tenho vontade de comer uma boa feijoada, mas o perímetro abdominal já diz que, se eu continuar fazendo isso, eu vou morrer mais cedo. Então, eu preciso ponderar frente a meus instintos. Ponderar não é reprimir, que foi o que teve na fala aqui. Se eu reprimo, isso estoura de uma maneira muito... Agora, eu acho que uma coisa muito legal quando você falou é que as pessoas querem dourar a pílula, certo? Não. A energia sexual é energia de fazer bem para a sociedade, para tudo. Foi aquilo que eu disse, não adianta eu ser um excelente diretor de centro espírita, um excelente dono de empresa, e não ter tesão na minha relação com minha mulher na cama. Que energia sexual é essa? Ela só existe sublimada? Não. Estamos falando em ampliar e não em derivar. Então, pleno o que você falou, de maneira clara. Ou seja, pele com pele. Às vezes você olha para alguém e pinta aquele negócio. Só que a diferença de quando eu era irracional, que eu estava antes de dizer eu, rolava o que rolava. Hoje eu sei que tudo que eu faço, eu sou responsável pelo que eu faço. Então, eu não posso dizer que eu posso fazer tudo que me vem enquanto impulso para fazer, sem assumir que eu sou responsável por tudo que faço. E o mais comum em nós é desejar coisas, fazê-las e depois não assumir a responsabilidade pelo que faz. E o sexo entra dentro nisso por causa do tabu. Porque o tabu de não poder falar, não poder partilhar. Então, é um casal que vejo uma mulher bonita, assim, atraente, não posso falar para minha mulher. Ou ela vê alguém assim, não pode falar para mim. Ou se ela vê uma mulher assim, eu diz, será que ela está se interessando por outra coisa? Não. É preciso criar esses canais de abertura sem invalidar isso que você disse. Energia sexual é pele na pele também. Então, é juntar essas coisas, plenamente. E quando é pele na pele, é que, para mim, dá para entender isso. Certo? A orientação sexual é escolha? Não é escolha. É que, enquanto eu olho para um certo aspecto e aquilo me dá tesão, o outro olha para outro e dá tesão também. Não é escolha. É pulsão dentro de si. E eu tenho que respeitar o outro se eu quero ser respeitado. Ah, mas fulano faz desse jeito. Qual o limite que você me perguntou? Depende dos partícipes. O que é que vão estar estabelecendo? Então, a questão é que isso aqui era um sinal no passado de demérito, certo? Hoje não. E é fantástico, nos meus 50 anos de vida, ver sair de um polo para outro. Vergonhoso é ver alguém tratar alguém fora da classificação clássica de gênero, certo? Como se fosse alguém passível de discriminação. Ou como se aquilo fosse uma abominação e fosse uma escolha dele. Não é. Tudo isso é humano. Não há absurdo. Tudo que há é humano. Então, começamos a compreender que a reencarnação nos traz a possibilidade de solução de conflitos internos, que só se dará com o reingresso do espírito no núcleo traumático gerador. As circunstâncias da nova encarnação colocará frente a frente com a causa geradora do conflito. Está bonito? Deu para entender aquela que está escrita ali? Parte de cima que eu falei que eu parecia lagartixa lá na parede? É que eu ia lendo assim, ó.
A reencarnação nos traz a possibilidade de solução de conflitos. A minha escolha revela um conflito de algo que eu não resolvi dentro de mim. Eu sou menor porque eu não resolvi, porque quem está falando ali é maior, ele já mostrou que é fácil resolver tudo isso. Eu estou reencarnando aqui porque existe algo que eu gerei e eu preciso resgatar. Existe algo que eu gerei que eu preciso pagar pelo que eu fiz. Nada disso. Não existe nada disso aqui. O que isso está falando, que eu estou falando de energia sexual, mas eu vou abrir para qualquer coisa, é que a vida sempre me coloca de frente a questões que me colocam frente a frente com as minhas inabilidades. Não é algo que eu vou pagar, não é um resgate, não é uma culpa do que eu fiz, não, inabilidade. E eu preciso ter a habilidade de lidar com aquilo, seja aquilo em mim, seja aquilo nos meus, seja aquilo na sociedade na qual eu vivo. O que é criar habilidade? É ser capaz de conviver com o outro na relação pessoa a pessoa, onde essa energia de atração leve a uma empatia e não a uma repulsão. Porque só é repulsão, na minha relação com o outro, aquilo que eu não sou capaz de admitir em mim. E não é porque não existe em mim, não. Existe em mim e eu não sou capaz de admitir. Então, quer dizer, tudo que você aponta no outro tem em você, tem em mim. E que eu não consigo assumir. Quando eu consigo assumir, eu não preciso olhar para o outro. O outro é a vida dele. O que eu tenho a ver com a vida de Rafael José? Vamos nos ver aqui em alguns momentos, talvez, dentro de sala. Vai seguir a vida dele. Aí, quando eu vejo Rafael José ter uma opção política, uma opção de tomar ou não tomar vacina, uma opção de vestir-se ou não dessa daquela forma, eu vejo ali um inimigo que eu sou capaz de matar ele. Porque é o que nosso país, às vezes, está vivendo. Desrespeito, porque eu não me respeito. Mas, vendo, é porque eu não me respeito. Então, o não respeito a mim mesmo se reflete no desrespeito ao outro. Então, é necessário entender isso de uma outra forma, aonde fale do processo evolutivo, que é onde vai dizer que o espírito, enquanto essência divina, não tem sexo e renasce em um corpo masculino ou feminino a fim de aperfeiçoar-se no uso de sua sexualidade de forma equilibrada. Algo que minha amiga falou tão lindo, que foi o que eu quis imputar quando eu fiz uma relação entre a sexualidade vivida fora sem ser vivida dentro de casa. É equilíbrio. É equilíbrio. Eu tenho que buscar equilíbrio. E o equilíbrio não é reprimindo o que é desvario. Não, é podendo colocar isso para fora e dar uma tratativa para isso. Então, é equilíbrio. Para isso que a gente nasce. E aí, nesse sentido, vamos conseguir entender que o sexo, não sendo impuro, como tornar sua contribuição ao ser humano na condição de co-criador com Deus. Então, como é que o ser humano pode ser co-criador com Deus? Diga aí. Já que não é impuro, né, que vocês concordaram. Então, como é que, não sendo impuro, o sexo é uma das energias, a energia sexual, através do sexo, uma condição de co-criador do homem, do ser humano com Deus. Bora, galera. Todos nós somos espíritos, não é isso? Mas, digamos, eu estou no mundo espiritual, precisando reencarnar. E Leilane, casta, devota, não vai rolar nada, e eu estou doido para reencarnar. E ela tinha comentado que aceitaria ser minha mãe. Toda cheia de história, de coisa aí, outras coisas para impedir a possibilidade de eu vir aí, através dela. Só que eu sou espírito, mas eu só posso vir à vida física se alguém se tornar co-criador com Deus e co-criar com Ele através da concepção de um corpo físico. Então, Leilane, se fizer isso, co-criador com Deus. Contudo, você não é? Vivian, né? Mas, veja só, eu tenho uma sintonia, né? E aí, então, isso aconteceu com Viviane de uma maneira drástica, que ela disse que ia parir, mas não ia ficar comigo. Mas Vivian sente o materno tão intenso dentro dela,
certo? Que ela quer adotar uma criança para poder viver a experiência de ser mãe, não é a experiência de parir. Ela não está parindo um corpo físico para me albergar, mas ela está criando uma ambiência psíquica para albergar o espírito que eu sou. E me adotando como filho, mesmo não gerando o corpo, gerou a psicosfera da onde eu vou ser criado. Você se torna co-criador com Deus, tanto quanto ela se me oferecer um corpo. Então, essa é a condição de ser co-criador com Deus, porque o espírito foi criado por Deus, mas a sua ambiência de existência é possibilitada por aqueles que estão com ele no retorno à vida física ou na erraticidade. Como nós estamos falando da vida física, aqui é que somos co-criadores com Deus. E aí, o que é que a gente vai ver? As nossas mídias, né? Porque, às vezes, as nossas mídias viram elementos em busca disso, da relação mais pura, simples e, às vezes, fútil. Fútil, aonde se torna objeto de outros. E, na realidade, fulano me usou? Não. Eu me deixei ser usada. Eu me fiz objeto do outro. Porque, se eu faço isso, quem pode deixar de ser objeto sou eu. Se eu digo que fulano me usou, ele é dono de mim. Então, a ideia não é essa. É que eu tenho que olhar para isso, para então entender que isso é fisiológico. E não criar tabus. E também não cair no uso indiscriminado. Então, aonde eu tenho que tirar isso dessa condição do pecado original e tentar entender que a educação quanto a essa energia é fundamental, pois graças à proibição e ao tabu, bem como ao uso indiscriminado, a que o homem se permitiu, desenvolveu em si uma série de problemas relacionados ao sexo. Temos vários problemas por causa disso. Porque tanto leva a problema o uso indiscriminado, como os tabus. Então, é aquele ponto do meio. Como alcançar? Velhinho, só tem uma forma. Alguns você vai passar para mais, outros você vai passar para menos, até achar o seu eixo, certo? Agora, seja humilde. O que é ser humilde? É eu poder sentar aqui com minha amiga, ela partilhando comigo algumas coisas dela, eu algumas coisas minhas com ela, certo? No nível da possibilidade de curtos minutos no intervalo, aonde, quando você compartilha com o outro, você tenta sentir o outro em vez de criticar o outro. Porque aí você aprende por empatia. Você olha... Aí aquela história que eu falei, estando aqui com meu amigo, tomando lá uma cervejinha, eu prefiro um vinho, não tanto uma cerveja, né? Mas a gente está ali, ele no torresminho e eu no queijinho, e aí a gente vai conversando e a gente partilha. Eu começo a aprender coisas e ele também comigo. Então, aonde eu permito uma profundidade nas minhas relações afetivas. Aonde, então, eu consigo lidar com a ideia de que eu não devo ser ferramenta do sexo. O sexo que deve estar como ferramenta a meu dispor. Então, eu quero ser capaz de utilizar a pulsão da energia sexual para utilizar disto aqui sobre essa situação. Você vai ter 100% de controle? Não é 100% de controle, senão a gente seria máquina, né? Ao contrário, eu vou sentir na pele, vai arrepiar, e eu vou olhar para isso com naturalidade. Quanto mais naturalidade eu uso, mais suave, mais leve, para eu decidir isso, aquilo ou aquilo outro. Quanto mais tabus eu coloco, mais é isso que me leva apenas à paixão. Sabe o que é aquilo? Eu não faço, não faço, não faço. Na hora que eu encontro uma outra criatura que está naquela mesma vibração, eu vou fazer justamente aquilo que eu disse que eu não faço. E, além de fazer, eu ainda vou dar todas as dicas para que alguém descubra que eu fiz, dizendo que não quero fazer. Porque se lembra aquela casquinha e o mar lá dentro? A casquinha sou eu aqui fora, e o mar lá dentro sou eu. O mar lá dentro está tão reprimido que quer sair de qualquer jeito. Aí termina fazendo com que a história chegue cá fora. E aí as pessoas vão ver aquela face que eu encobria de todo mundo. Nosso amigo João de Deus, com aquelas distorções da questão sexual, né? Até um ponto que estourou e tornou-se conhecido de todo mundo. Eu não estou tratando da profundidade do fato, que tem outras nuances, mas veja, algo que ali estava, por quê? Porque era um desregramento.
Então, essa é a ideia. Quando eu consigo lidar com isso, eu começo a compreender, então, que a questão de sexualidade não é um masculino e um feminino. Porque o que é ser homem? O que é ser mulher? O que é isso? Se lembra daquela imagem? Se eu vivo o masculino aqui fora, lá dentro tem o feminino. Se eu vivo o feminino lá fora. Então, o que é que eu estou dizendo? Um casal de homossexuais tem uma preponderância do masculino e do feminino em um e outro. Não é ter genitália. É aspectos que estão relacionados ao próprio psiquismo. E aí vamos entender que essa orientação sexual de uma pessoa indica por quais gêneros ela se sente atraída. É a atração que vai identificar. E essa definição de sexo, certo, vai ter um componente morfológico. Então, ou tem pinto, ou tem vagina. Mas vai haver variantes. Alterações a ponto de você não poder definir nenhum nem outro, só pela morfologia. Você vai ver que tem um componente funcional. Então, é uma genitália feminina que é funcional como feminina. Uma genitália masculina que é funcional enquanto masculina e não funcional. Você vai ver ainda que existe um conteúdo psicológico. O menino nasce num corpo masculino, com a genitália masculina, com a morfologia, então, masculina, mas ele não se sente menino, certo? Dentro dos padrões normais. Ou não se sente menina dentro dos padrões normais, porque há um contexto psíquico, assim como há um contexto um contexto chamado de periespiritual. Porque não é o perispírito que modela o corpo que vai ser ali formado, sim, mas lembre-se que o perispírito tem em si a psique, não é isso? E é ela que determina um dos componentes, que é o componente psicológico. Então, e o que é que nós vamos notar? Que há traumas sexuais de outra encarnação, que pode reverberar nessa encarnação. Alguém que utiliza do corpo para ganhar dinheiro, prostituindo-se, né? Lesa aquilo dentro desse modelo. Mas entendam que eu estou falando de prostituir-se não é apenas vender e ganhar o dinheiro. Tem várias pessoas que se prostituem e não estão cobrando de uma forma, estão cobrando de outra, tá? Para ter a sua relação sexual ali mantida. Mulheres agredidas ou estupradas por seus maridos, né? O inverso fica mais difícil. É possível, mas é muito mais difícil. Mas existe também. Então, coisas de uma vida podem reverberar na outra. Mas veja o que eu estou dizendo, que podem, não é nenhuma justificativa, porque simplesmente é um convite do Espírito a uma experiência que, para ele, será engrandecedora, no sentido quando ele se permite se conhecer dentro daquela temática que contorna ali a sua própria encarnação, a sua própria existência. Então, vamos poder perceber que há gêneros tantos quanto, acho que tinham me dito que já tinha parado em 38. Eu acho que há tantos quanto tem pessoas sobre a Terra. Certo? Por quê? Porque é uma questão que vai falar de sua singularidade. Sempre de sua singularidade. E agora, quanto aos relacionamentos, nós vamos ter os relacionamentos heterossexuais, vamos ter os relacionamentos homossexuais. E isso lá atrás era visto como questões de caráter, né? E não tem nada a ver exatamente com isso. E a questão é que eu posso me apaixonar por um homem. Toda conexão é de pessoa a pessoa. Isso poderá ocorrer, se ocorrer, essa conexão de pessoa a pessoa, dentro de uma conexão que englobe a questão física e morfológica, de estarmos numa relação factual ali, corpo a corpo. Ou, ao contrário, eu posso apaixonar-me por alguém como eu me apaixono, por um professor, por um orador, de outras formas, por meu filho. Então, a questão é que, acontecendo, seja de que forma for, aqui estamos falando de relacionamentos sexuais propriamente dito, que são bem diversos. Os bissexuais, pansexuais, o sexo virtual hoje, que é possível, e os polissexuais. Eu combinei com ela 10 minutos, então você ainda tem 10 para mim. Os transgêneros. Olha, essa variedade de relacionamento, eu sugiro que peguem o Google, o nosso amigo lá e possa abrir, tem uma relação
enorme de várias possibilidades. Quer citar como as relações podem ocorrer. O que eu entendo disso, ao falar de energia sexual, é que é uma energia de pulsão de vida que deve me levar a me assumir enquanto portador de uma vida física, por isso assumir aquele tesão por viver, seja ele de maneira sublimada ou de maneira, corpo a corpo, ali dentro da relação física, e que, na realidade, isso vai tratar de formas como isso se expressa. Diga. Não sei se é um pouco polêmico, mas a pergunta cabe nessa aula, né? A questão de repente, um ser humano de um sexo, de um gênero, resolver fazer uma cirurgia para se transformar num outro sexo, isso já não seria um desequilíbrio? Não. Porque a questão é o seguinte: o que é desequilíbrio? É eu viver, digamos dizer, Fernando se sente atraído pelo sexo masculino. E eu me sinto também atraído pela morfologia feminina. O que é mais correto? Eu passar uma encarnação sufocando tudo isso ou me permitir viver isso com respeito? Autorrespeito. Viver isso com um elemento de realização. Viver isso como um elemento de libertação. O que é válido? Eu suprimir o que existe em mim? Ou eu viver o que há em mim? Porque eu posso viver o que há em mim com respeito, com consciência, ou posso viver o que há em mim sem respeito e sem consciência. Nem respeito a mim, nem respeito ao outro. Sem consciência, vivendo desvairadamente. Então, para provar que o correto é ser homem, que tem a cura gay, eu vou sair pegando tudo que é mulher. Certo? Ou o contrário, eu vou ser casto com a mulher sozinha. Sabe o seguinte, eu posso negar para todo mundo, mas dentro de mim aquilo é vivo. Tem um filme lindo chamado Garota Dinamarquesa, onde fica claro isso. A pessoa se sente, não é uma opção. Agora alguém pode dizer, mas Fernando, está havendo um certo modismo aí, os adolescentes querem provar para ver o que é que querem. Isso é a liberdade do ser. Você não pode provar uma cerveja, um vinho, um conhaque, um uísque. O outro pode provar possibilidades de relações, desde quando nessas possibilidades inclua respeito a ambos. Incorra um sexo seguro, sem estar se expondo a doenças, sem estar se expondo a lugares inadequados para aquilo. Porque é do humano. A condição sexual se coloca assim como qualquer outra condição. Quando ela estava falando da coisa de comer, tá? Do mesmo jeito. Eu não posso ter o direito de provar de alimentos diferentes, por que sexualmente eu tenho que seguir um padrão? Agora, a questão é como eu vou lidar com aquilo. É como o seguinte, me dá vontade de andar nu. Qual o problema? Eu posso andar nu dentro de casa, não dá para estar nu aqui, né? Mas dá para estar nu dentro de casa. Então, eu preciso olhar o que bate em mim. Agora, algo. Eu vou fazer uma cirurgia de transformação, certo? Que é algo irreversível. Cabe a mim buscar assessoria para perceber o quanto daquilo verdadeiramente está pulsando em mim. E como, quando. Então, eu não devo decidir especificamente sozinho. Não é dizendo que o outro vai definir minha vida, mas é ouvir outros aspectos. Assim como quem é gordinho e quer fazer cirurgia bariátrica, corta e tira o intestino e começa a beber leite condensado e engorda tudo de novo. Não estou igualando as coisas, estou dizendo a necessidade de eu aprofundar decisões que têm uma certa irreversibilidade. Mas eu não vejo nenhum desvario. Eu acho que o desvario é quando eu não consigo viver quem eu sinto que sou. Então, há sexo seguro. Alguns brincam com isso, né, dizendo que é difícil essa história. E tem muito sentido. O sexo tem essa função, satisfazer as necessidades que minha amiga colocou tão bem assim, ali, arregimentando. Relaxamento de tensões, sim. Às vezes é só isso mesmo, dá uma relaxada. Quem aqui, após uma relação, dá aquela... Certo? E busca a relação, inclusive, em virtude disso. Qual o problema? Intimidade psicológica com outra pessoa, sim. Porque naquele momento ali, às vezes, é o momento que você consegue maior intimidade, maior troca. Você não consegue em outras condições ou em outros ambientes. Também, anseio de êxtase. Porque alguém não gosta da êxtase de uma cerveja, que eu estou brincando com ele, de um vinho, do uísque. A êxtase da experiência do corpo físico. Não tem nada de mais, nada de pecaminoso nisso.
Nós podemos utilizar e devemos utilizar o sexo como forma de prazer. Agora, dentro daquela mesma situação, respeito a mim, respeito ao outro, de forma que eu não me exponha a doenças ou a situações desnecessárias, como a gravidez indesejada. Ampliação da estreita consciência do ego através do contato com o divino. Se lembra quando eu sou co-criador com Deus, onde o sexo faz parte dessa conexão? Então, ele traz esses elementos. E agora, para que nós começamos com isso, né? Objeto de consumo na sociedade, e tem várias repercussões com isso, mas eu acho que a principal é essa. É preciso saber ter sabedoria para enxergar aonde você está na trajetória de sua vida, se permitir fazer a trajetória adequada, para que, então, você entenda que você é um espírito, está se utilizando de um corpo, e tem um perispírito, mas esse perispírito aqui reúne a experiência no corpo físico que é integrada ao espírito. E aí, então, você possa perceber que é possível reencarnar de várias formas, várias situações, masculino, feminino. Essa experiência da reencarnação é para participar da obra divina, contribuindo com a formação do corpo físico, que possui as condições de gerar outro, porém um espírito não gera outro. Então, tire da sua cabeça os tabus para reencarnar de maneira diferente. O que era uma interrogação passa a ser algo exato. É possível ter um sexo seguro? É. Então, eu não quero pegar nada de ninguém. Então, seu sexo vai ser só sublimado, vai ser virtual, certo? Porque não tem como estar ali. Não, mas aí eu uso camisinha. Mas você beija. E a depender de como seja florido, a camisinha só não resolve. Mas os dois fazem exames simultaneamente, começa a estreitar mais a segurança, mas a segurança quanto a não ter gravidez indesejada, porque uma das questões é o planejamento familiar. Não é mais cabível estarmos colocando filhos no mundo sem isso. Mas de vez em quando tem uma colega que diz: eu usava DIU, aí eu tirei para descansar e engravidei. Eu fiz: você queria engravidar, não conseguia assumir isso como elemento inconsciente, você tira, e justamente no momento que tira, não se protege e engravida. E, na realidade, é porque os métodos anticoncepcionais estão aí dispostos para todos nós, e nossa sociedade ainda usa o aborto como forma de método anticoncepcional. Isso é inaceitável, porque isso é uma daquelas coisas, é o desrespeito à vida. Então, o que nós precisamos ver, a meu ver, é que os aspectos da vida material influenciam a vida espiritual. E aquilo que a minha amiga ali, eu vou brincar que a minha amiga do tesão, né, que eu também acho muito legal, é que se eu não sou capaz de assumir o valor do tesão na vida, eu estou fazendo o quê aqui? Perguntaram a Chicão, o Xavier, e o que é que ele queria vir em outra encarnação? Ter uma família normal como todo mundo tem. Viver uma vida normal como todo mundo tem. Então, é isso que nós vamos entendendo, que a partir daí, ser masculino ou feminino é como eu vivo, a qualidade do que eu vivo, que vai despertar-me enquanto espírito. E aí, para falarmos dessa energia como pulsão de vida, olhem-se como é que você lidar com o seu corpo. Às vezes não faz a cirurgia, para a mudança, mas cuida muito mal do corpo. Não faz avaliação, não faz exercício físico, não faz nada. Então, a dimensão física fica colocada de lado. Como você lidar com o seu contexto psicológico? Porque, às vezes, você está se agredindo muito mais nisso do que alguém que está se assumindo na sua mudança. A sua questão emocional, a sua questão afetiva, fraternal, religiosa e espiritual. Porque, às vezes, você está colocando tantos dogmas que bloqueiam a pulsão da sua energia de viver, que você é o grande obstáculo à sua própria libertação, que, para mim, é o uso do seu livre-arbítrio, para que, com essa pulsão, você respeite o outro, lhe permitindo ter uma nuance de possibilidades do viver, aonde, verdadeiramente, você entenda que não fique aqui cultuando nenhum mentor desencarnado, Chicão, Joana, Meimei, Bezerra. Você entenda que há, sim, um grande mentor. Você. Só tenha coragem de enxergar aonde você está, dizer aonde quer chegar e pagar o preço, que é o sacrifício de ir transformando aquilo com que você não se adequa. E, com isso, eu termino a energia sexual, né?